Uma apresentação de PowerPoint em que um chefe de Estado pretendia falar sobre o sistema eleitoral do país a embaixadores estrangeiros. Não era para mostrar uma tecnologia de ponta. Era para dizer que aquele sistema, que garante uma das apurações mais rápidas e seguras do mundo e pelo qual o próprio chefe de Estado foi eleito, é fraudulento. Uma apresentação que se limitou ao PowerPoint, a teorias da conspiração e a distorções dos fatos. Uma apresentação cheia de acusações sem provas que causou espanto nos presentes. Espanto e preocupação. Uma apresentação que foi retratada no exterior como golpista, com inconfundíveis semelhanças com uma estratégia que acabou em violência nos Estados Unidos. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 19 de julho de 2022, dia em que o discurso de Jair Bolsonaro a embaixadores estrangeiros feito na véspera repercutiu de forma ampla no exterior. A reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, pretendia ser uma troca de ideias sobre o sistema eleitoral brasileiro, segundo o convite oficial. Mas apenas Bolsonaro falou, e durante sua apresentação de PowerPoint, voltou a fazer ataques infundados ao sistema eleitoral brasileiro, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, distorcendo fatos, reproduzindo teorias da conspiração e alimentando temores de que está disposto a investir numa ruptura institucional caso não consiga se reeleger em outubro desse ano. A imprensa internacional destacou o caráter golpista das falas do presidente brasileiro e a preocupação de embaixadores que participaram do encontro com a democracia brasileira. Dezenas de representantes de outros países participaram da reunião no Palácio da Alvorada na segunda-feira. Alguns desses convidados foram ouvidos por jornais estrangeiros. Para evitar problemas diplomáticos, eles pediram para não serem identificados. Segundo o jornal americano The New York Times, muitos dos presentes saíram abalados com a apresentação, inclusive com a proposta do Bolsonaro de que o caminho para garantir eleições seguras no Brasil seja por meio de mais envolvimento das Forças Armadas no processo. Essa é uma tarefa que não está prevista em lei para os militares. Assim como a imprensa nacional, os jornais estrangeiros ressaltam que a apresentação de Bolsonaro continha alegações infundadas contra o sistema eleitoral brasileiro que já tinham sido feitas pelo presidente anteriormente. A maioria das publicações que comentaram a reunião, como os jornais The Washington Post dos Estados Unidos e The Guardian do Reino Unido, ressaltou que a votação eletrônica é usada no Brasil desde 1996, sem nunca ter sido verificada nenhuma fraude eleitoral, e que Bolsonaro tenta gerar controvérsias que já foram diversas vezes desmentidas por autoridades. A imprensa estrangeira também destacou o momento desse PowerPoint. A apresentação para os embaixadores acontece quando o presidente da República Brasileira, que é pré-candidato à reeleição, está bem atrás do primeiro lugar nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, que governou o país de 2003 a 2010, aparece em alguns levantamentos com chance até de vencer no primeiro turno. A comparação feita lá fora é uma comparação repetida por analistas políticos brasileiros já faz tempo. A tática de Bolsonaro de falar em fraude sem apresentar prova, de questionar o sistema eleitoral, é semelhante à tática do Donald Trump, o ex-presidente americano que é bastante admirado pelo brasileiro. Em 2020, o Trump também tentava a reeleição quando começou a desacreditar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, e depois se recusou a aceitar o resultado das urnas. A maioria das publicações afirmou que Bolsonaro parece querer fazer exatamente a mesma coisa, se recusar a aceitar uma derrota e criar um ambiente de instabilidade. Nos Estados Unidos, esse cenário de instabilidade acabou em violência. Em janeiro de 2021, quando parlamentares iam oficializar a vitória do candidato do Partido Democrata, o Joe Biden, apoiadores do Trump, que é do Partido Republicano, invadiram o Congresso americano. A invasão violenta deixou mortos e feridos. Bolsonaro tinha prometido apresentar na reunião provas de que houve fraude nas eleições presidenciais de 2014 e 2018, mas não apresentou. O presidente brasileiro já tinha feito algo assim antes, numa das suas lives de quinta-feira. A agência de notícias Associated Press destacou a parte em que, abre aspas, Bolsonaro alegou que lhe foi negada a vitória absoluta no primeiro turno da eleição presidencial de 2018 e que não haveria necessidade de um segundo turno.
e já disse que possuía provas disso, provas que nunca apresentou, fecha aspas. Na reunião com os embaixadores, o que Bolsonaro apresentou foi um inquérito de 2018 da Polícia Federal sobre um ataque ao sistema de informações do Tribunal Superior Eleitoral e distorceu suas informações para contestar a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. O TSE já tinha desmentido o discurso quando Bolsonaro fez as mesmas alegações numa live. A corte disse que o acesso indevido ao sistema do tribunal, que foi objeto de investigação da Polícia Federal, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas usados passa por sucessivas verificações e testes, que são aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. O tribunal reafirmou que nada de anormal aconteceu na contagem dos votos. O TSE já tinha desmentido os principais pontos do discurso que o Bolsonaro fez aos embaixadores na época da live. Essa live que é de 2021. Na segunda-feira, o Tribunal Eleitoral voltou a responder às declarações do presidente. Vamos resgatar aqui esses pontos. Primeiro, o presidente disse que um hacker teve acesso a tudo dentro do TSE em 2020. O tribunal afirma que as investidas de hackers na época do pleito, com mais de 486 mil conexões por segundo, fracassaram. Em nenhum momento as urnas eletrônicas são conectadas à internet, nem possuem placa que dê acesso a outro tipo de conexão em rede. Segundo, o presidente disse que observadores internacionais não vão conseguir analisar a integridade do sistema, pois não existe voto impresso. O tribunal respondeu que organismos internacionais especializados em observação, como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, já começaram análise técnica sobre a urna eletrônica. Eles vão contar com o auxílio de peritos em informática, com acesso ao código-fonte e todos os elementos necessários para avaliar a transparência e a integridade do sistema eletrônico de votação. Terceiro, o presidente afirmou que o PSDB disse que o sistema de votação é inauditável. O TSE respondeu que mesmo sem a impressão do voto, as urnas eletrônicas podem ser auditadas. As verificações, que são acompanhadas de perto por diversas entidades respeitadas, ocorrem antes, durante e depois das eleições, para assegurar o bom funcionamento do sistema. A auditoria do PSDB citada por Bolsonaro não encontrou fraudes nas eleições de 2014. Quarto, o presidente disse que é uma empresa terceirizada que conta os votos. O tribunal respondeu que a totalização dos votos é feita em computadores localizados na sala cofre do TSE, em Brasília. Quinto, o presidente afirmou que o sistema eleitoral não é confiável. O TSE respondeu dizendo que ministros do Tribunal de Contas da União concluíram que não foram identificados até o momento riscos relevantes quanto à realização das eleições gerais de 2022. A Corte de Contas também destacou que o Tribunal Superior Eleitoral está alinhado às boas práticas internacionais e possui planos de contingência que oferecem proteção aos processos críticos na eleição, capazes de impedir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres. Embaixadores que participaram da reunião com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada afirmaram reservadamente aos veículos de imprensa que, apesar das investidas do presidente, o encontro não alterou a impressão geral de que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. A reunião também foi vista como um ato de campanha eleitoral. O embaixador da Suíça, Pietro Lazzeri, foi um dos poucos que se manifestaram publicamente sobre o encontro. Na sua rede social, ele disse que deseja ao povo brasileiro, abre aspas, que as próximas eleições sejam mais uma celebração da democracia e das instituições. O jornal Estado de São Paulo conseguiu o registro de um representante de país estrangeiro que parece ter sido convencido, pelo menos parcialmente, pelo Bolsonaro. O jornal não fala qual país é, diz apenas que é um país latino-americano, cujo governo é simpático a Bolsonaro. Ele classificou as preocupações do presidente brasileiro como legítimas. Um outro embaixador afirmou também ao jornal Estado de São Paulo que o tom eleitoreiro do Bolsonaro apareceu no fim da apresentação, quando ele tentou associar ministros ao ex-presidente Lula, seu principal adversário. O presidente criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que hoje também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que vai assumir o comando do órgão em agosto, e Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE. Apesar de ter negado intenções golpistas durante a reunião, o Bolsonaro sugeriu que os magistrados adotam medidas contrárias à transparência do processo eleitoral para favorecer Lula. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. Agora, por que um grupo de 3 pessoas apenas, 3 pessoas, querem trazer instabilidade para o nosso país? O ministro Fachin foi que tornou Lula elegível e agora é presidente do TSE. O ministro Barroso
foi advogado do terrorista Battisti, que recebeu aqui o acolhimento do presidente Lula em dezembro de 2010. O ministro Alexandre de Moraes advogou no passado para grupos que, se eu fosse advogado, não advogaria. O Bolsonaro está falando aí de algumas coisas. A primeira é uma referência ao fato do Fachin ter anulado as condenações do Lula na Lava Jato, por elas terem sido julgadas em Curitiba. Para o ministro, tinha um problema ali de competência. Os processos deveriam ter corrido em Brasília. O interessante é que o Fachin tomou essa decisão no começo de 2021, bem às vésperas de o Supremo julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Se o Moro fosse considerado suspeito, o tribunal não só anularia as condenações, como criaria ali a pecha de parcial, deixando essa pecha colada a um dos maiores símbolos da Lava Jato, que era o Moro. Os analistas políticos viram a medida do Fachin de anular as condenações e tirar ali de Curitiba como uma tentativa de preservar o Moro e a operação, a fim de que a suspeição não fosse julgada pelo Supremo. No fim, o Supremo acabou sim julgando o Moro. O ex-juiz, que também já foi ministro do Bolsonaro, foi considerado parcial. Outra coisa que o Bolsonaro cita é a atuação do Luiz Roberto Barroso no caso do italiano Cesare Battisti, condenado em seu país por homicídios durante o período de luta armada. Antes de ser ministro do Supremo, Barroso foi advogado de defesa de Battisti. O presidente também diz que Alexandre de Moraes, que é relator de inquéritos contra o presidente, advogou para grupos que o desagradam. Aqui ele tenta relacionar o Moraes à facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Essa é uma notícia falsa que circula. Na verdade, o Moraes prestou serviços em processos cíveis sobre infrações de trânsito da cooperativa Transcooper, que passou a ser investigada por suspeita de um esquema de lavagem de dinheiro que envolveria também o PCC, o que não ficou comprovado. Em um evento da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, ainda na segunda-feira, o Fachin disse que a sociedade precisa se unir e não aceitar ataques institucionais e ataques pessoais sem questionar por que eles estão sendo feitos. Também quero dizer, sem meias palavras, que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, disse em nota à imprensa que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura das eleições no Brasil não podem mais ser colocadas em dúvida e que os questionamentos ao sistema eleitoral são ruins para o Brasil. O ex-presidente Lula afirmou que é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que, abre aspas, chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país, emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Em vez disso, conta mentiras contra a nossa democracia, fecha aspas. Outros pré-candidatos à presidência, como o Ciro Gomes, do PDT, a Simone Tebet, do MDB, o André Janones, do Avante e o Felipe Dávila, do Novo, criticaram as declarações do Bolsonaro. A repercussão internacional desse gesto do presidente é extremamente negativa. Negativa porque esse gesto é inusitado, ele é constrangedor e ele é vergonhoso. Embaixadores não são supostos se manifestarem sobre fundamentos da institucionalidade do país, então sendo convocados para se manifestar sobre a base, o alicerce da democracia, que é o voto, que é um sistema eleitoral brasileiro. Isso não é função de embaixador. Você ouviu aí o ex-embaixador Sérgio Florencio em entrevista ao portal UOL. O Florencio também lembrou na entrevista que desde que o voto eletrônico foi instituído no Brasil, o Bolsonaro conseguiu se eleger. Ele foi deputado federal durante 27 anos e foi eleito presidente em 2018 com esse mesmo modelo de votação. O questionamento principal dele é por que Bolsonaro decidiu se insurgir contra esse sistema que coroou toda a sua vida política no momento em que existem perspectivas de uma possível derrota eleitoral. Os pedidos do Bolsonaro para que as Forças Armadas se envolvam mais nas eleições brasileiras de 2022 relembram um escândalo de fraude eleitoral que completa 40 anos. A redatora Isadora Rupp está escrevendo sobre o tema. Isadora, explica pra gente como foi esse caso e como os militares se envolveram nele.
O caso da Aproconsult foi uma tentativa de fraude que ocorreu em novembro de 1982, na eleição para governador do Rio de Janeiro, que tinha como favorito Leonel Brizola, líder de esquerda e fundador do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Essas eleições de 1982 foram as primeiras diretas para o cargo de governador após a instauração do regime militar em 1964 no Brasil. Naquele começo de anos 80, os brasileiros também puderam votar em senadores, deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos. No Rio, em um clima de desconfiança sobre a apuração, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado contratou uma empresa chamada Proconsult, que tinha um sistema informatizado para a fase final de apuração dos votos. Só que a empresa era associada com antigos colaboradores do regime militar, que apoiavam o candidato Moreira Franco, do PDS. Como uma das regras naquela eleição de 1982 era de que todos os votos fossem o mesmo partido, estimava-se um índice alto de nulos. E aí a fraude da Proconsult consistiu em transferir esses votos para o Moreira Franco. A intenção dos militares não era só de ter um aliado no governo estadual do Rio, mas tentar uma maioria governista do PDS nos estados e garantir a sucessão do general João Batista Figueiredo às eleições indiretas de 1985, o que acabou não ocorrendo. A fraude da Proconsult acabou sendo descoberta pelo PDT e denunciada pela imprensa, e Brizola foi eleito com 34,17% dos votos. E Isadora, como o escândalo dialoga com o que acontece atualmente aqui no Brasil? Em 2022, ano que o escândalo da Proconsult completa 40 anos, as Forças Armadas brasileiras legitimam o discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, que são usadas no Brasil desde 1996 sem qualquer indício de fraude. Na segunda-feira, o Bolsonaro voltou a atacar o sistema de votação em uma reunião com 40 embaixadores em Brasília. Os militares, por meio do ministro da Defesa, o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, endossam o tumulto e não se opõem ao presidente. Alegam que se sentem desprestigiados pelo TSE, embora tenham sido convidados a participar da Comissão de Transparência das Eleições em 2021, que envolve diversas entidades no aprimoramento da transparência. Também alegam, de maneira falsa, que não obtêm respostas do TSE aos questionamentos sobre urnas, ou seja, jogam água no moinho golpista de Bolsonaro. O cientista político Christian Lynch, com quem eu conversei, analisa que o caso da Proconsult, de 82, e o tumulto bolsonarista, de 2022, dialogam pela seguinte lógica. Os militares tentam se apresentar sempre como tutores da República, uma elite patriótica sem autointeresse. A posição política faz eles pensarem que podem e devem resolver os problemas do Brasil. Além disso, enxergam a esquerda sempre como inimiga. Por isso que, em 1982, queriam o Brizola fora do governo. E agora se sentem ameaçados pelos números do ex-presidente Lula nas pesquisas. O petista é o favorito para o cargo de presidente em outubro. O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. Ex-assessor de Donald Trump e um dos mais influentes estrategistas da extrema-direita populista, Steve Bannon se negou a depor na comissão que investiga a invasão ao Capitólio. A decisão fez com que ele fosse processado e ele agora será julgado nos Estados Unidos. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump e um dos grandes estrategistas da nova extrema-direita americana e internacional, vai a julgamento mais uma vez. Nesta segunda-feira foram escolhidos os 12 membros do júri que podem, no fim do processo, condenar ele a até 2 anos de prisão. O julgamento ainda não tem data para acontecer, mas é possível que se dê nesta quinta-feira. O Bannon é acusado de agir para impedir o trabalho do Congresso americano. A história é que ele se negou a depor na comissão parlamentar que investiga a invasão ao Capitólio que ocorreu em 6 de janeiro de 2021. Ao tomar essa decisão, foi denunciado ao Departamento de Justiça pela Câmara dos Deputados. Dias depois, foi a um tribunal e teve de entregar seu passaporte para não poder deixar o país. Depois disso, o Bannon tentou até se livrar do processo e disse que voltava atrás e que queria depor, mas o juiz do caso negou o pedido dele e disse que aquilo não passava de uma estratégia tardia para não arcar com as consequências na justiça. Esse não é o primeiro processo que o Bannon enfrenta. Antes, ele foi condenado por desviar dinheiro de um fundo que arrecadava dinheiro para construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Ele acabou pagando fiança e agora espera pelo julgamento final em liberdade nesse caso.
Bannon é um dos ídolos da família Bolsonaro. Desde a campanha eleitoral de 2016, ele exerce magnetismo sobre Bolsonaro e os filhos dele. Eduardo, filho do presidente, esteve várias vezes com Bannon nos Estados Unidos. Nunca se soube exatamente o quanto esse estrategista ajudou a família Bolsonaro a conceber suas próprias estratégias digitais. O que o julgamento dele mostra é a solidez das instituições americanas que não estão deixando barato o comportamento desafiador de Bannon nos últimos anos. Da repercussão do encontro de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, passando pelo caso de tentativa de fraude eleitoral em 1982 e terminando com o novo julgamento de Steve Bannon nos Estados Unidos, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!